Olá, criador, olá, criadora, mais uma vez aqui com vocês. Eu sou o professor Bruno, médico veterinário, criador de pássaros há mais de 30 anos e sempre um orgulho, uma alegria fazer parte da equipe Expansão Pet, que traz tantas novidades para vocês, né? Revolucionamos o mercado nos últimos anos, trazendo as melhores farinhadas, os melhores estrusados e o que há de melhor do mundo em nutrição animal, principalmente para suas aves. Muito se discute sobre a nutrição das aves, uma polêmica grande em cima de sementes, estrusados, farinhadas, enfim. Existem várias opções que o criador pode se adequar à sua realidade, à sua necessidade. A gente sabe que a vida do criador é complicada, muitas vezes tem que aliar o trabalho, as suas obrigações pessoais com o cuidado com os seus pássaros. Então, cresce no mundo hoje uma busca por um alimento único, né? O que os europeus chamam de unifeeding, alimento único desenvolvido e balanceado para atender todas as necessidades dos pássaros. Então existem opções, o criador pode optar ainda pela semente tradicional, pela farinhada associada à semente, pelo estrusado associado à farinhada, e a gente sempre tenta se adequar à necessidade de cada um dos criadores. Agora, a Expansão Pet mais uma vez sai na frente a passos largos e traz para a gente da Itália, diretamente da Raggio di Soli, a linha de alimentos únicos, né? Então, o que é a única? A única é uma ração, né? Um alimento exclusivamente para granívoros, pode ser utilizado para diversos tipos de granívoros, passeriformes e até psittaciformes. Ela tem um balanceamento adequado com uma taxa de proteína em torno de 16% para manutenção e de 22% para reprodução. Então, obviamente, que a gente precisa ter um alimento diferenciado para o período de reprodução, onde as aves têm uma necessidade um pouco maior de elementos como proteína, cálcio e algumas vitaminas. Essa farinhada, essa ração, ela não tem nenhum tipo de adicional de corante, ou seja, os criadores de canário de cor que querem alimentar seus canários unicamente com a única, não haverá nenhum tipo de problema quanto à pigmentação. O criador pode adicionar os pigmentos depois artificiais segundo aquilo que ele está acostumado, então os corantes, a cataxantina, a luteína, sem que haja qualquer prejuízo para os pássaros de concurso. Demais pássaros exóticos, psittaciformes, pequenos periquitos, agapornis, podem comer também sem nenhum tipo de prejuízo quanto à coloração no que diz respeito à competição. Qual é a grande vantagem? É um alimento exclusivo, único, não precisa fornecer nada além desse alimento. Como que o criador fornece? Pode utilizar alimento seco, retirar da embalagem, colocar nos comedouros. Ele tem uma granulometria adequada para chamar a atenção do pássaro. Simplesmente utilizar um comedouro externo ou interno a critério do manejo do criador e o pássaro se alimenta disso. Prefiro utilizar ele úmido, sem problema nenhum. Pode ser umedecido, como se faz com as farinhadas, e servido umedecido. Qual a vantagem e desvantagem? O alimento seco pode ser colocado e renovado à medida que o pássaro vai comendo toda a ração. O alimento úmido precisa ser renovado por conta da fermentação que vai ocorrer ao longo de 14 e 16 horas, como se faz com as farinhadas também. A vantagem é, utilizando isso aqui, eu preciso utilizar farinhada? Não. Utilizando isso aqui, eu preciso utilizar estrusado? Não. Utilizando isso aqui, eu preciso utilizar sementes? Não. É um alimento único. Preciso adicionar frutas? Não. Mas e se eu quiser? Pode, sem problema nenhum. A gente até recomenda que no início, para a adaptação dos pássaros, o criador forneça. Se ele está acostumado a utilizar sementes, faça uma adaptação. Se ele está acostumado a utilizar frutas, faça uma adaptação. Está acostumado a utilizar estrusado, faça uma adaptação. Mas o alimento único, que hoje é um dos mais utilizados já pelos criadores europeus, grandes criadores europeus de canários e de passeriformes e até psittaciformes de pequeno porte, tem aderido ao alimento único por questões de facilidade.
não precisa mais se preocupar em colocar inúmeros elementos para conseguir nutrir as aves. Tudo está dentro desse pacotinho. Quantidade de energia, proteína, microelementos, minerais, vitaminas, tudo aqui de forma palatável, bastante agradável e assimilável para o pássaro, nutricionalmente completo e perfeito e sem detritos, sem casca de semente para soprar, sem estruzado que fica lá no comedor e o pássaro não se alimenta. Então, prático, fácil e nutritivo. Qual a única recomendação? Único durante o período de manutenção e único extra durante o período de reprodução ou períodos de maior exigência, como por exemplo a muda de penas. Tá? Então, o único pode ser oferecido para todas essas espécies domésticas e passeriformes e espécies nativas, silvestres, nacionais, tá? Na sua fase de canto e preparo único e na sua fase de reprodução único extra.